Gente, eu sou o Vitor aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o Pablo Marçal, o Alexandre de Moraes, né, e as eleições de São Paulo. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, que hoje eu lembrei de pedir para vocês isso no início do vídeo, tá? Eu sempre esqueço e peço lá no final, e aí às vezes a pessoa já está cansada e tal, então estou pedindo agora no início. Se inscreva no canal. Aqui não tem mais bobo, você já sabe como é que funciona o YouTube. Então vai ali no botão de inscreva-se, inscrito, sei lá o que, que tem ali, clica ali, tá? No botãozinho, para você ser inscrito aqui no canal, aumentar o número de inscritos. A gente está tá com um aumento bom aí, tá com um número ascendente bom. E eu vou pedir essa moral para vocês, tá? Vou pedir para vocês esse favor de ajudar o canal a crescer, tá? Mas vamos lá para a decisão, tá? Do xerifão do Brasil. Decisão, isso aqui, gente, vou explicar para vocês o contexto. Pablo Marçal é candidato a prefeito da cidade de São Paulo, né? Quem não sabe isso também, já não sei porque que tá aqui. Pablo Marçal ele é candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Ele está em primeiro ou segundo, né? Segundo as pesquisas aí. E aí no debate da Globo, ele trouxe um laudo dizendo que o Boulos, né, candidato da esquerda à prefeitura de São Paulo, que o Boulos é usuário de cocaína, né, ou foi usuário de cocaína. E esse laudo é assinado por um médico que já faleceu, né? E tá todo mundo dizendo que o laudo é falso e tal, mas essa não é a questão aqui, tá? A questão saiu na notícia agora há pouco, que o ministro Alexandre de Moraes, nosso xerife, nosso imperador, terceiro reinado do Brasil, intimou, ou tentou intimar, que é uma coisa que a gente vai discutir também, o Pablo Marçal pelo uso do X, né, no Twitter. Porque lembra que o, o reizinho tinha dado uma decisão dizendo que era proibido o uso do X? Então, e aí o Pablo Marçal parece que está usando o X ainda e está no Brasil. Como não pode, o ministro mandou aí o Pablo Marçal a depor na Polícia Federal. Mas vamos analisar a decisão. Não li ainda, tá? Vou ler junto com vocês. 4 páginas de decisão. Trata-se de investigação autuada PET e tal. Vamos lá. Começa no segundo parágrafo. Em 30/8, em razão de reiterados cumprimentos. Não, desculpa, gente. Isso aqui, a primeira página foi só de contextualização do ministro, né? Aquela velho relatório. Vamos lá. Determinei também a aplicação de multa diária de R$ 50.000 às pessoas naturais jurídicas que incorrerem em condutas para fraudar a decisão judicial com a utilização de subterfúgios tecnológicos para continuidade de utilização de comunicações pelo X. Vamos lá. Prestem atenção nessa parte da decisão, tá? O ministro admite aqui nessa decisão que ele mandou multar todo mundo, pessoas naturais ou jurídicas, que tentassem fraudar a decisão judicial usando VPN para usar o X. Ponto final. Vamos lá. E aí, em 16/9, acolhendo a manifestação da PGR, determinei a Polícia Federal para proceder ao monitoramento de casos extremados do X, para que, identificado o usuário, seja, em um primeiro momento, notificada a decisão dessa Suprema Corte. Por que é notificada a decisão, gente? Porque o ministro, já expliquei isso aqui em outros vídeos, tá? O ministro deu uma decisão para todos os brasileiros, de uma forma indiscriminada, sem que eles fossem intimados, né? Então, o ministro está fazendo aqui uma gambiarra para tentar fazer com que as pessoas sejam notificadas primeiro da decisão e depois, caso continuem a utilizar o X, aí sejam multadas. Mas qual que é o problema? Percebam que aqui o ministro já fala, proceder ao monitoramento de casos extremados do uso do X. O ministro, na decisão original, como o próprio ministro coloca aqui na primeira página, ele não falou nada de caso extremado do uso do X. Não tem caso extremado. Usou o X para receita de bolo, bolo de banana, bolo de fubá, qualquer coisa. Postou lá no X, multa de R$ 50.000. Tá? Mas é claro, tem que estar dentro do território nacional, né? Aquela coisa toda. Mas depois, como a decisão é péssima, ambígua, mal escrita, etc.,
o PGR tentou dar essa gambiarra, falando, não é todo mundo, né? Não são todos brasileiros, não são todos os 220 milhões de brasileiros, né? Não são todos os 20 milhões de usuários do X, são só os casos extremados do uso do X. São casos que a pessoa está propagando um discurso de ódio contra a democracia, pipipipopó, coisa que não está na decisão do ministro. Mas vamos continuar. Na data de hoje, 5/10, a Polícia Federal encaminhou ofício tal informando que foi identificada a atividade no perfil do Pablo Marçal, atribuído a Pablo Marçal, com verificação azul de acordo com os protocolos da rede X Twitter, destacando que o selo de verificação azul possui exigências como, por exemplo, nome de exibição, foto de perfil. Vamos lá. A Polícia Federal ressalta que Pablo Henrique Costa Marçal é candidato a prefeito de São Paulo, identificou intensa atividade nos últimos dias a partir do dia 2 de outubro de 2024, na madrugada e na manhã deste dia, 5 de outubro, foram postados diversos vídeos de uma corrida em campanha eleitoral. Narra ainda que às 5h50 do dia 5 de outubro, o perfil publicou um vídeo no qual consta a notificação de retirada de uma postagem na rede social Instagram, que consta como título da mensagem: "Tá aqui a prova sobre o Boulos". Eu acho, gente, que teve alguma decisão da Justiça Eleitoral, tá? Acho não, tenho certeza. Teve alguma decisão da Justiça Eleitoral para retirar das redes do Marçal vídeos em que o Marçal propaga essa história do laudo, tá? Eu não li essa decisão da Justiça Eleitoral, tá? Mas pelo visto ela obrigou, né, a que fosse retirada do Instagram esses vídeos, né? Mas vamos continuar. Por fim, a Polícia Federal complementa que no dia 4 de outubro houve a publicação de um vídeo com o título "Tá aqui a prova sobre o Boulos", onde consta destaca no dia 2 e 4 diversas postagens com cortes. Inclusive, o perfil Análise realizou uma postagem no dia 29 de agosto e depois somente uma postagem no mês de setembro, datada de 23. Peraí, vamos entender isso aqui. Por fim, a Polícia Federal complementa que no dia 4 de outubro houve a publicação de um vídeo, tá? Então, publicação de um vídeo, imagino que seja no Twitter, tá? Tá aqui a prova sobre o Boulos. Destaca também que no dia 2 e 4 de outubro constam diversas postagens com corte da sua participação na inteligência limitada. Eu imagino que isso aqui seja no Twitter, né? Não tem sentido isso aqui ser sobre o Instagram, imagino. Inclusive, o perfil Análise realizou uma postagem no dia 29 de agosto. A decisão do ministro era para que a proibição e a investigação fosse do dia 30 para frente. E depois disso, somente uma postagem no mês de setembro, datado de 23 de setembro de 2024. Então, pelo que eu estou entendendo, Marçal publicou no dia 29, no dia 23 de setembro, 29 de agosto, 23 de setembro, 4 de outubro e 5 de outubro. Pelo que eu estou entendendo, não, nos dias 2 e 4. Então é 2, entre os dias 2 e 4 de outubro e 23 de setembro. Vamos lá. Decido. As informações constatam intenso uso da plataforma X pelo usuário Pablo Marçal. Ressalta-se que o uso sistemático deste perfil na data de hoje, bem como nos dias anteriores, remonta a hipótese de monitoramento de casos extremados, em que usuários utilizam subterfúgio para acessar e publicar na plataforma X, de forma sistemática e indevida, com a finalidade de propagar desinformação em relação às eleições de 2024, com discursos de ódio e antidemocráticos, conforme a manifestação da PGR. Tá aqui o símbolo, tá aqui o resumo, tá aqui a síntese do absurdo que a gente vive hoje. Vamos por parte para vocês entenderem. Ressalta-se que o uso sistemático deste perfil na data de hoje, então o uso sistemático foi, pelo que eu estou entendendo, o ministro identificou o uso sistemático em um dia, bem como nos dias anteriores, se amolda a hipótese de monitoramento de casos extremados. Casos extremados não estão na decisão do ministro. Basta ler a decisão, tá? E o que o próprio ministro colocou ali na primeira página. Não existe isso de caso extremado na decisão do ministro. Em que usuários utilizam subterfúgios para acessar e publicar na plataforma X. Isso está. Mas não está como caso extremado. Isso está como a ordem para todos os casos. Tá? Não interessa se é caso extremado ou não. Não interessa se ele postou a escalação do Flamengo de 81 ou xingou, sei lá, Carmen Lúcia. Não interessa. Tem que ser multado. De forma sistemática e indevida, com a finalidade de propagar desinformação em relação às eleições de 2024,
com discursos de ódio e antidemocráticos. Discurso antidemocrático, a gente não sabe o que é, tá? Porque não existe um tipo assim, tá? Nós temos tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né? Tentativa de golpe de Estado. Agora, discurso antidemocrático, a gente, né, propagar desinformação em relação às eleições de 2024. Imagino que seja a questão do laudo, mas isso também não está na decisão do ministro, conforme a manifestação da PGR. Então, notem que o ministro, na primeira parte da decisão, ele explica o decidido da proibição, tá? Da multa de R$ 50 mil para quem publicasse qualquer coisa. E depois ele fala, não, vai ser como a PGR disse que... Vai ser como a PGR interpretou a minha decisão. Só que a PGR, gente, já falei isso aqui, a PGR tirou isso da cabeça, esse negócio de caso extremado X. Isso não está lá no texto. Isso é da cabeça do Paulo Gonet. Tá? Vamos lá. A conduta de Pablo Marçal, em tese, caracteriza abuso de poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro do diploma e inelegibilidade, conforme decidido pelo TSE. Isso aqui, gente, essa parte aqui, não tem sentido nenhum estar na decisão do ministro, porque o inquérito em questão, a petição em questão, é sobre o uso do X. Tá? Isso aqui, esse papinho de abuso do poder econômico, etc. e tal, não tem sentido. Não tem o menor cabimento disso aqui tá aqui. A decisão do ministro deveria ser: usou o X, conforme ele próprio disse, né, anteriormente, era chamar a pessoa, notificar, e se ela continuasse usando, e aí multar. Mas aí ele já entra no mérito da eleição de São Paulo aqui. Caracteriza abuso do poder econômico e no uso. Não caracteriza porque ele não é. Aí falam em tese aqui, né? Mas vamos ser cristalino aqui, né? Vamos ser claro. O ministro está dizendo que isso caracteriza abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Quem tem que dizer isso, ministro, é o TSE, é o TRE, tá? É a Justiça Eleitoral, não é o ministro Alexandre no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá para a quarta página. Diante do exposto, determina a intimação do Pablo Marçal para prestar esclarecimento sobre o uso e atividade do perfil Pablo Marçal no prazo de 24 horas. Intime-se ainda os advogados tais e tais, inclusive pelos meios eletrônicos. Oficie com urgência a presidente do TSE com cópia dessa decisão e do relatório da Polícia Federal. Então, a questão aqui está muito clara, gente. O ministro está nitidamente imputando uma conduta ao Pablo Marçal, uma conduta ilícita eleitoral, e está mandando isso para a presidente do TSE, que é a ministra Carmen Lúcia, né, que também não vota contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso aí já ficou bem claro com a questão da censura do documentário do Brasil Paralelo e da própria multa de R$ 50 mil, que ela concordou. Tá? E aí, notem que a situação processual é bizarra. Por quê? Porque essa intimação do Pablo Marçal ela teria que ser pessoal. Como é, aonde está o endereço aqui do Pablo Marçal, o meio de intimação? Cadê? Lugar nenhum. Intimação do Pablo Marçal para prestar esclarecimentos. O Pablo Marçal não é parte nesse inquérito aqui. O ministro está querendo com isso aqui, gente, fazer com que o TSE se movimente no sentido de impedir que o Pablo Marçal continue sendo candidato. Né? Tanto é que ele disse que é um abuso dos meios de comunicação, abuso do poder econômico, etc. Isso aqui gera cassação. Tá? E aí ele enviou para a presidente do TSE. Só que eu quero saber como é que vai ser feita essa estimação se o Pablo Marçal está correndo o dia inteiro até domingo. O oficial de justiça vai sair correndo atrás dele? O oficial de justiça vai se enfiar num carro e vai procurar o Pablo Marçal por São Paulo. É isso. E tá aqui, intime saindo os advogados fulano, Beltrano e Ciclano. Inclusive pelos meios eletrônicos. Por que esses advogados estão sendo intimados? Por quê?
Não falou. Tô supondo, tá, gente? Eu tô lendo junto com vocês, eu não pesquisei isso aqui no Google, mas eu tô supondo que esses advogados sejam os advogados do Pablo Marçal. Esses advogados têm poder na procuração para receber intimação? Não sabemos. Não sabemos. São várias questões. E tem uma outra situação. O Pablo Marçal não tem foro privilegiado no STF. Isso mostra, gente, que todos os brasileiros estão sob o julgo do ministro Alexandre de Moraes nesse inquérito que ele examina o uso do X. Tá? Então, os 20 milhões de usuários do X estão sob aí o julgo do ministro. Tá? E aqui notem, gente, que o ministro saiu do que foi indicado pela PGR, que era notificar a pessoa para que ela parasse de usar o X. O ministro diz que o Pablo Marçal deve prestar esclarecimento sobre o uso e atividade do perfil Pablo Marçal. Imagina, gente, se todas as pessoas que usarem o Twitter sejam chamadas para prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Imagina. Gente, o poder do ministro, vou repetir, o poder do ministro é simplesmente chamar qualquer um para ser para depor na Polícia Federal pelo uso do X, tá? No prazo de 24 horas, que é um prazo assim, tirado da cabeça. E aí, dependendo do esclarecimento ou não, ele multa em 50 mil reais. É isso, não interessa se tem foro privilegiado, não interessa se é padeiro, mecânico, professora, não quer nem saber, dane-se. Não tem diferença. Então, assim, gente, é um poder que o ministro tem absurdo, incontestável. Gente, isso aqui é claro, gente, que tem um impacto direto na eleição, isso é óbvio. O ministro Alexandre de Moraes utilizou esse inquérito para fazer com que o Pablo Marçal preste esse esclarecimento no prazo de 24 horas. E por quê? Porque a eleição é no dia seguinte. Então é claro que isso aqui vai ter impacto na eleição, gente. Isso aqui deve estar na página do Globo.com. Todo mundo vai ver isso. Isso aí não tem impacto na cabeça do eleitor? É urgente, gente, essa determinação? É urgente? Ou poderia ficar para depois das eleições? Então, assim, vai ter impacto na eleição. Isso é óbvio. Mas já estamos assim, já no enterrados os ossos do direito no Brasil. Então dane-se também, né? Mas é isso, gente. Se inscrevam. É isso, tá bom? Se inscrevam no canal. Tá? Vou continuar mandando vídeo. Mais uma decisão estapafúrdia, sem pé nem cabeça. Claro que o ministro vai entrar na eleição de São Paulo. Vai entrar. Se a Janja for hackeada, o Twitter da Janja foi hackeado, ele entrou. O Pablo Marçal reclamou, foi contra o Boulos, ele entrou. Gente, o que tiver para entrar, o ministro vai entrar. Não tem jeito. Não tem. A OAB não faz nada, tentou lá uma açãozinha. O ministro se movimentou contra e a OAB não fez mais nada. O cenário que a gente tem é esse, gente. É isso. Tá? Abraço, fica com Deus, até a próxima.